Leitura do livro 21 Dias de Poder, Preparando a Igreja para Buscar e Salvar o Perdido, do autor Otoniel Ferreira. 17º dia. O discipulado e o Espírito Santo andam juntos. Saiu de uma cidade onde suas mãos estiveram em plena atividade, por uma estrada deserta, e ir para um lugar longínquo. Não podiam senão abalar a fé de Felipe, especialmente a não ser informado sobre o motivo da sua jornada. Mas, à semelhança de Paulo, ele não foi desobediente à visão celestial, e, como Abraão, ele partiu sem saber onde ia. Atos 26:19, Hebreus 11:8. Jameson, Faust and Faust, 1997, Atos 8:26. Ser um discípulo de Jesus requer obediência à voz do Espírito Santo. Jesus prometeu batizar aos seus seguidores com o Espírito Santo e de uma forma tal que eles receberiam poder para levar o Evangelho a todas as partes do mundo. E nós sabemos que essa promessa se cumpriu parcialmente no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1-4. Se o Espírito Santo era necessário para os discípulos naquele tempo, muito mais hoje para os discípulos modernos. Atualmente, como pode o Espírito Santo batizar os discípulos? Os discípulos que vierem depois do Pentecostes também receberão o Espírito Santo através da consagração e do ato da imposição de mãos sobre eles. Atos 8:12-17, Atos 19, 1-6. Dennis Smith, 2010, declara que aquele que impõe as mãos sobre alguém deveria ser um crente que já recebeu em si mesmo o batismo do Espírito Santo. Smith também indica que impor as mãos sobre alguém não significa necessariamente o batismo do Espírito Santo, mas se trata de uma experiência maravilhosa que busca, dessa forma, imbuir alguém do Espírito Santo. Ele argumenta que receber o batismo do Espírito Santo é simplesmente uma questão de reivindicar pela fé a divina promessa de derramamento do Espírito Santo. Gálatas 3:14. O Espírito prometido é recebido, mediante a fé, por ocasião do nosso batismo. Mas precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo diariamente, a fim de testemunharmos aos outros com eficácia. Página 15. Ellen White escreveu: o que precisamos é do batismo do Espírito Santo. Sem isso, não estaremos mais preparados para ir ao mundo onde estavam os discípulos depois da crucifixão do Senhor. Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890. Ela também diz, concernente ao crescimento espiritual de cada um e ao batismo do Espírito Santo: impressionai a todos sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo, sobre a santificação dos membros da Igreja. Então eles viverão, crescerão e serão árvores frutíferas na plantação do Senhor. White, volume 6, página 86. Está muito claro nas declarações de Ellen White que há uma necessidade de que os membros da Igreja busquem para poder alcançar o batismo do Espírito Santo, a fim de serem verdadeiros discípulos e produzirem os frutos do Espírito. A Bíblia diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Que tipo de fruto está você produzindo? Instruções para o 17º dia. Escreva uma carta para Jesus. Escreva uma carta de Jesus para você. Telefone para sua dupla de oração e juntos orem pelos 5 amigos de cada um de vocês. Peça a Jesus que o ajude a buscar o Espírito Santo, a ser por ele batizado e a produzir bons frutos.